Boa noite, Ítalo. Boa noite. Muito frio aí em São Paulo? Começou a dar uma esfriadinha, sim, mas aqui alterna muito, né? Hoje esquentou um pouco à tarde, à noite cai a temperatura. Semana passada estava frio, muito vento, né? Aqui sentimos algumas rajadas de vento devido ao ciclone novamente lá no sul, né? Aham. Refletiu aqui em São Paulo um pouco. Hoje a ventania está bem forte aqui. Nossa. E é uma coisa preocupante, né? Ontem eu conversava com uma pessoa e falava para ela que eu ainda me lembro quando criança os nossos professores falavam muito que o Brasil não existiria, não tinha possibilidade de ter tufões. E agora a gente vê totalmente o contrário, né? É verdade. Em uma Desmatamento. semana, dois eventos, né? É. Exato. Ítalo, é um prazer recebê-lo mais uma vez. Né? Nós tivemos a oportunidade do ano retrasado, né, estar com você aqui em Sim, verdade. Brasília, com as relíquias de São Luís e Santa Zélia. E foi assim, um momento muito especial, que foi na abertura da Semana da Família da Arquidiocese. E Sim, assim, verdade. com muito carinho, recebemos você de novo virtualmente, no momento onde todos nós estamos mantendo a distância, né? E gostaríamos que você falasse um pouquinho de você. Você, Ítalo, esposo, pai, eu acompanho você pelas redes sociais, sei que você também é avô. Sim, verdade. Bem, já começaram a me apresentar, sou Ítalo Fazanella, eu sou fundador da comunidade Sagrada Família. Nossa comunidade, há poucos dias, dia 24 de junho, completou 26 anos de fundação, né? Nossa fundação é aqui de São Paulo, de onde eu estou falando, do bairro do Ipiranga, próximo ao Museu da Independência, né? O Museu do Ipiranga. Aqui fica a nossa sede, a sede da comunidade. A comunidade está presente nas dioceses de Santos, litoral de São Paulo, nas dioceses também de São José do Rio Preto e Assis, que é interior de São Paulo. Temos ainda alguns membros, temos um casal em Campinas, um casal em Paudalho, que é vizinho do Recife, e temos um outro grupo de 3 missionários em Vitória, no Espírito Santo. Nós também estivemos em Brasília, de 2003 até mais ou menos 2013, com um núcleo de missão em Brasília. Mas, infelizmente, tivemos que encerrar o nosso núcleo, mas permaneceram excelentes amizades em Brasília. Então, tenho ido praticamente todos os anos a Brasília para um evento ou outro, e reencontro os amigos. Enfim, Brasília, de fato, ficou muito no nosso coração, no coração da nossa comunidade. O nosso carisma é ligado à família, né? O ser família, comunidade de amor, né? Ser família, comunidade de amor, segundo o projeto original de Deus a respeito da família, né? A nossa missão, com base nesse carisma, é evangelizar e resgatar a família, né? Trabalhamos com os casais, com jovens, com crianças também. Bom, isso é a parte da comunidade. A parte da pessoal, né, do Ítalo, a família, eu sou casado com a Rosana há 31 anos e meio. Completamos há pouco tempo 35 anos de namoro, né? Festejamos bastante. Também temos 6 filhos, 4 na terra, 2 no céu, né? Nós perdemos 2 durante a gravidez, e vida humana, né? A vida humana começa na concepção. Ainda que tenha sido esses abortos espontâneos do segundo para o terceiro mês, é vida humana que não pode ficar fora da conta, né? Um menino ou uma menina, não sabemos, mas é vida humana. Temos a Regina, mais velha, o Paulo também, já casados, né? E nos deram 3 grandes presentes. O Miguel, nosso primeiro neto, com 3 anos, a Antonella, que completa
daqui a alguns dias, 2 anos, e o Guilherme, irmão do Miguel, que chega em setembro, né? Então, são nossos 3 netinhos. Temos ainda 2 meninas solteiras, moram conosco aqui, a Miriam com 20 anos e a Natália com 16 anos. Que bom. E eu vejo que vocês comemoram muito, né? O aniversário de casamento, aniversário de namoro, aniversário dos netos. E isso é muito bom. Mostrar que nós também participamos de movimento e somos família, né? É como você mesmo disse, uma comunidade de amor. E como o nosso saudoso São João Paulo II fala, uma comunidade doméstica, né? Uma igreja doméstica, onde a gente tem que vivenciar o amor, onde temos que vivenciar a espiritualidade, não é mesmo? Nós temos que aproveitar. O João Paulo II mesmo, na Cartas Famílias, se não me falha a memória, Cartas Famílias é do ano da fundação da nossa comunidade, de 1994. Ele fala que a família pode aproveitar as diversas ocasiões para reuniões, para comemorações, para estar juntos, para celebrar, para rezar. Então, ele fala dos aniversários de matrimônio, aniversários de vida. Nós também comemoramos aniversário de namoro, né? É bom que todos os casais sempre se lembrem, todos os anos, o dia que começaram a namorar. É importante renovar esse compromisso, esse amor. Então, todas estas datas são datas, oportunidades para que a família se reúna, ainda que de repente não é possível se reunir, mas você comemora junto nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp de família, né? Isso é bacana. Isso torna a família mais unida, né? Inclusive aniversário de batizado, né? É importante a gente saber essa data importante e celebrar todos os anos essa data importante na nossa vida. Isso. E faz parte da busca da santidade da família também, né? Comemorando. Sim, exatamente. São tijolinhos dessa construção da santidade, né? É óbvio que nem tudo é festa na família, de vez em quando tem momentos mais difíceis e tudo, mas tudo isso faz parte dessa construção, né? Todos os tijolos têm que ser colocados nos seus lugares, né? É na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, né? Sim, sim. Ítalo, começando já o nosso assunto, eu vou fazer uma leitura aqui do parágrafo 317 do Amores Letícia, onde diz assim: as famílias alcançam pouco a pouco, com a graça do Espírito Santo, a sua santidade através da vida matrimonial, também participante no mistério da cruz de Cristo, que transforma as dificuldades e os sofrimentos em oferenda de amor. A partir desse pequeno trecho, eu gostaria que você já começasse a falar um pouquinho dessa vivência em santidade, né, das famílias, como buscar, né, a importância da espiritualidade que devemos ter dentro das nossas famílias. Enfim, um percurso, não uma receita mágica, mas orientações que possam ajudar tantas famílias que nos assistem hoje. Sim. Eu vejo que o Papa Francisco, nesse trecho que ele escreveu, Amores Letícia, depois ele teve a oportunidade, isso é uma preocupação constante do Papa, né, sobre a santidade na família. Em um dos documentos recentes do Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, ele fala mais detalhadamente sobre a santidade. Então, as famílias, os casais que leram Amores Letícia e se interessam por esse tema, que deve ser uma preocupação de todos nós, né? Na família, a santidade, precisa ler Gaudete et Exsultate, porque ali ele aprofunda toda essa questão, de fato, da santidade na família. Mas eu gostaria também de fazer uma pequena introdução, citando, eu deixei aqui uma colinha minha,
para não esquecer, de algumas passagens bíblicas que nos remetem a essa santidade, né? Nos ajudam a refletir e colocar ela em prática. É no dia a dia, de fato, a gente vai dizer muito isso aqui, né? É no dia a dia. A gente já percebeu aqui atrás, estou com uma pequena imagem dos pais de Santa Teresinha, estão os quadros aqui também, e as relíquias. Né? As relíquias de primeiro grau já estiveram aí em Brasília, naquela abertura da Semana Nacional da Família, relíquias de primeiro grau de Luiz e Zélia, para abençoar mais a nossa live dessa noite. Mas, por exemplo, São Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 e 7. Fica muito claro quando São Paulo diz assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Primeiro tem que ter essa clareza. Essa é a vontade de Deus. Não é, como que nós podemos dizer, não é um detalhe, não é um anexo que a gente coloca em nossas vidas, não é simplesmente um enfeite ou um penduricalho, né? A dizer que a gente quer ser santo, buscar a santidade. Não, é algo prioritário. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Acabamos, para iniciar aí a nossa live, acabamos de rezar o Pai Nosso, onde nós rezamos: Pai, seja feita a tua vontade. Está aqui a resposta. Qual é a vontade do Pai? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vossa santificação. Então, temos que partir dessa premissa. A vontade de Deus é que todos nós, seus filhos, sejamos santos. No estado em que nós estamos, no estado de vida em que nós estamos. E se somos casados, é no casamento que nós temos que ser santos. É na família que nós temos que viver a santidade. São Paulo também, novamente, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 14, ele vai dizer assim: porque o marido que não tem a fé é santificado por sua mulher, assim como a mulher que não tem a fé é santificada pelo marido que recebeu a fé. Então, no matrimônio, a santificação, ela tem este caminho mútuo. Eu santifico a minha esposa me santifica. Ainda fazendo parte dessas premissas, já que eu citei o Papa Francisco na Gaudete et Exsultate, ele diz uma coisa muito bonita no número 9, a santidade é o rosto mais belo da igreja. É bonita essa frase, né? Traduz uma realidade. Qual é a face mais bela da igreja? A santidade dos seus membros que doam a sua vida pela causa dos outros, pela causa das famílias, pela causa dos mais pobres, dos mais necessitados, aqueles que buscam a Deus verdadeiramente. Então, a santidade é, de fato, o rosto mais belo da igreja. E o Papa ainda vai dizer assim, importante, que quando a gente fala de santidade, parece que, para algumas pessoas, cria um impacto assim: opa, esse assunto aí não é para mim, porque a santidade é para os santos. Está lá, né? Os santos que estão no céu. Eu sou pecador, eu sou pobre, sou limitado, tenho as minhas fraquezas, meus pecados, minhas mazelas. E muitas vezes a gente acaba rejeitando o tema da santidade para nós. Mas nós temos que aprender que o caminho de santidade é o caminho natural, é o caminho normal de todo cristão, de todo batizado. O Papa Francisco vai dizer no número 11 da Gaudete et Exsultate: importante é que cada fiel entenda seu próprio caminho e traga à luz o melhor de si mesmo, o que Deus colocou nele de muito especial. Então, o Papa Francisco está dizendo: cada um tem o seu caminho de santidade. Não adianta eu apenas olhar ou admirar um santo, ou de repente um mártir, e dizer: não, eu não tenho capacidade de viver isso, eu não tenho essa coragem que ele teve. Mas o Papa diz assim: olha, cada um tem que entender o seu próprio caminho. Qual é o caminho que Deus deu a você?
Qual é o caminho que Deus deu ao seu matrimônio, ao seu marido, à sua esposa, ao seu núcleo familiar? Entender esse caminho, entender essa realidade, ajuda muito no processo de nós aceitarmos esta grande vontade de Deus, que é a santidade dos seus filhos. O Papa ainda vai dizer, eu quero colocar aqui mais uma coisinha, no número 15, deixe que a graça de seu batismo frutifique em um caminho de santidade. É aquilo que eu acabava de dizer. É um caminho, a santidade é um caminho natural para os cristãos, para os católicos. Então, é o que o Papa está dizendo aqui. Deixe a graça do batismo frutificar no caminho de santidade, porque é próprio do batismo. O batismo, aquele que recebe o batismo, recebe junto com o batismo a vocação para ser santo. Para ser santo. E a santidade, ela deve ser trilhada, e aí depois a gente vai poder trabalhar um pouquinho a vida de Luís e Zélia, os pais de Teresinha. A santidade é justamente para ser trilhada, para ser trabalhada com a nossa vida. Qual é a matéria-prima para eu viver a santidade? É a minha vida. É o meu dia a dia, é o meu cotidiano. Isso aqui é muito forte na vida dos pais de Teresinha e da sua família. É este dia a dia, o cotidiano, os desafios, como dizia, né? As alegrias, as tristezas, na alegria, na tristeza, na alegria, na saúde, na doença. É disto que é feito o caminho de uma família. E com estes elementos, quais são os elementos de alegria que temos na família? Quais são os elementos que acabam nos causando tristeza? Os momentos que nós temos saúde, outros momentos não, nós passamos por problemas na família, problemas de saúde, por enfermidades, internações, cirurgias, convalescências. Estamos vivendo um período difícil, né, de pandemia. Muitas pessoas doentes, muitos que são doentes, mas não pelo vírus, mas que não conseguem se tratar, ou por medo de ir para um hospital, enfim. Este é o momento, não de nós desanimarmos, desistirmos, não, é também um momento de santidade, de buscar a santidade diante desta realidade que Deus está permitindo a gente viver. Eu não posso dizer, vou esperar agora a pandemia, porque isso causou um transtorno na vida de todo mundo. Eu vou esperar a pandemia para eu retomar minha vida, para eu retomar meus projetos, a minha vida de espiritualidade, voltar para a igreja, e aí então, de repente, vou pensar na santidade. Não, Deus está dando a oportunidade agora. O ser santo não é um plano que eu faço, não é um projeto, vou fazer um projeto de santidade. Você pode fazer um projeto de vida espiritual, né? Um projeto de vida, inclusive, porque a santidade, ela não pode simplesmente ser um projeto, porque a santidade é agora, é o hoje que eu estou vivendo, e ela se dá a partir do meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento amoroso com Deus. Se eu tiver essa consciência, eu já começo a dar os primeiros passos. Agora, se eu penso num projeto, vou esperar eu ficar capacitado, vou esperar uma situação oportuna, para eu poder, então, trilhar os passos da santidade. Aí nunca seremos santos. É no concreto da vida, é no hoje, é agora que Deus nos quer santos com o que nós estamos vivendo no presente. Ítalo, e o engraçado é que muitas vezes é o que você falou, né? As pessoas acham que a busca dessa santidade está distante, né? Está distante do nosso dia a dia, está distante da nossa vida, né? Como se não fosse possível ter esses momentos, né? Onde nós estamos em viver a nossa oração, em viver o nosso matrimônio com alegria, em viver o nosso estar em família e ser santo, não é mesmo? Sim.
É nesse dia a dia, como eu falei, né? No teto da vida, hoje, né? Agora, o que eu tenho aqui das mãos. Sim, é porque quando você fala alguma coisa, fala para alguém, ou evangeliza alguém, ou então quando você olha para os santos mais antigos, né, como São Francisco de Assis, a gente fala assim, nossa, mas deve ter sido muito sacrifício para ele a chegar a ser santo, né? Assim como os pais de Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia, que alcançaram a santidade de forma tão bela, né? Vivenciando o seu matrimônio, passando pelas tribulações e conseguiu, né, encaminhar as suas filhas também para um caminho de santidade. Eu acho que isso é um grande, vamos dizer, foi um tesouro que eles guardaram para o céu, não é mesmo? Eu acho assim que às vezes a gente pensa assim que o santo já nasce pronto, né? A gente não pensa que o santo a gente pode ser santo no nosso dia a dia, né? Ser construído no nosso dia a dia e aí buscando essa santidade. E aí no caso nós casados, né, do matrimônio, a minha santidade depende da Aline, como a santidade dela também depende de mim, não é isso, Ida? Exatamente. Eu estava lembrando uma frase que nossa comunidade postou hoje, de um livro novo lançando, que é sobre educação, mas acho que vale para a santidade. Lembrava aquela pergunta que um dia fizeram para Michelangelo. Como é que ele conseguia fazer aquelas esculturas belíssimas, com tamanha perfeição e tudo, a partir de um bloco de mármore? Ele dizia assim, olha, quando eu olho para um bloco de mármore, eu já enxergo dentro dele aquela imagem, aquela figura. E o meu trabalho é apenas tirar os excessos, né? Eu tiro os excessos, a imagem já estava lá. Quando Deus pensou em nós, pensou em nos criar, ele já nos criou com esse desejo, nos criou para a santidade. Porque ele nos criou para a eternidade, né? E para ir para a eternidade junto de Deus, é necessária a santidade. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, vai dizer que sem santidade, ninguém vê a Deus. Então, Deus, sabendo disso, obviamente, já pensou em cada um de nós santos. O que nós temos que fazer na vida? Tirar os excessos, tirar aquilo que atrapalha esse processo de santidade. Eu costumo dizer assim, muitas vezes rezar, né? Que eu, neste dia, atrapalhe o menos possível o projeto de Deus na minha vida, né? Se eu atrapalhar menos, já estou fazendo um grande favor a Deus, né? Porque a gente acaba atrapalhando demais, né, os projetos de Deus na nossa vida, a gente complica demais. Então, de fato é isso. Eu preciso tirar os excessos, aquilo que atrapalha o projeto de Deus para a nossa vida, que é a santidade, a vontade dele que foi manifestada aí pela palavra. Sim. E, além de atrapalhar Deus, também atrapalha a gente mesmo, né? Sim, exatamente. E muito, né? E assim, como quando a gente para um pouco para ouvir a história de São Luís e Santa Zélia, a gente vê que tudo isso é possível, né? E falando sobre eles, você poderia falar um pouquinho da história de São Luís e Santa Zélia, por favor? Porque tem muita gente que está nos assistindo e às vezes nunca nem ouviram falar, né? Nós que vivenciamos na pastoral familiar como casais exemplo de santidade que foram instituídos, alguns agentes já ouviram falar, nós que estivemos lá na catedral ouvimos um pouco, mas nós gostaríamos que você falasse um pouco do exemplo de vida deles para nós casais, como que eles vivenciaram a vida, como que passaram os anos deles aqui, quando estavam entre nós. Então, partindo desta questão da santidade, havia no coração de Luís e de Zélia um profundo desejo de santidade. Um profundo desejo de santidade. E aqui é importante a gente dizer assim, de onde nasce
esse desejo de santidade. Óbvio que assim, a gente tem que entender quem nos provoca a santidade é aquela pessoa da Santíssima Trindade que tem a missão específica de santificar as almas, o santificador das almas, que é o Espírito Santo. Na Santíssima Trindade, as três pessoas, cada uma tem uma missão específica. A missão do Pai é ser o Criador, a missão do Filho é ser o Redentor, a missão do Espírito, como o próprio nome dele, Espírito Santo, é ser o santificador das almas. Então, quem nos provoca, quem nos anima, quem nos impulsiona a este desejo de santidade é o Espírito Santo. Então, daqui a gente já tira uma conclusão, que é muito importante em nossas vidas, abrir o coração para a ação do Espírito. Sem a ação do Espírito Santo, ninguém se torna santo, porque esse é um trabalho, é uma obra do Espírito na alma da pessoa, né? E não seria diferente, no caso de Luís Zé, no caso dos santos, na verdade. Então, eles tinham um profundo desejo de santidade, provocado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque eles eram pessoas abertas, coração dócil, e partia, esse desejo de santidade, partia da experiência de amor, o amor de Deus experienciado na vida deles. Porque se eu não partir dessa consciência na mente e no coração, que Deus me ama, e que a minha resposta ao amor de Deus só pode ser através do amor, o meu desejo de santidade corre o risco de ser uma vaidade, uma presunção, um orgulho, uma falsa humildade. Então, Luís e Zélia, o desejo de ser santos, que acompanhou a vida deles toda, desde novos, partia da experiência com o amor de Deus. E justamente por causa desse desejo de santidade, nós estamos falando de um casal do século XIX, lá na Normandia, na França. E a mentalidade ainda no século XIX, como nos anteriores, era assim: quem queria ser santo tinha que se tornar o quê? Ou religioso ou religiosa, né? O padre ou religiosa. O restante ficava, como eu costumo brincar, né, condenado ao matrimônio. Eles não diziam isso, né, mas parece que dá a entender isso. Quem quer ser santo vai ser religioso ou religiosa. E o resto se casa e se vira, né? Era um pouco a mentalidade da época, né? Obviamente não é exatamente isso. Mas, como eles viviam dentro dessa mentalidade, eu quero ser santo. O caminho de santidade está aí, a vida religiosa. Eles tentaram entrar na vida religiosa, graças a Deus não foram aceitos, tanto Luís como Zélia. Deus tinha outros planos. E lá onde eles viviam, como já citei, aquela região da Normandia, na França, cidade de Alençon, que fica a 200 quilômetros de Paris, eles não se conheciam, né? A mãe de Luís conhecia Zélia, porque Zélia foi rendeira, né? O Ponto de Alençon, uma renda muito delicada, já bastante conhecida na França. Zélia abriu um negócio próprio com a irmã dela. Como forma, ela era empreendedora, né? Como forma de ajudar a família. E Luís, desde solteiro, era relojoeiro e joalheiro. A mãe de Zélia fez o curso da renda de Alençon, do Ponto de Alençon, com Zélia, então ela conheceu Zélia. Mas a Zélia e Luís não se conheciam. Há um rio que corta aquela cidade, a cidade de Alençon, e várias pontes. Luís morava num bairro, Zélia morava num outro bairro, e numa primavera de 1858, era o mês de abril, eles se cruzaram naquela ponte. E quando eles se cruzaram naquela ponte, uma voz no coração de Zélia disse assim: foi ele que eu preparei para você. Foi ele que eu preparei para você. E dali, 3 meses, eles estavam casados. Eles se casaram na Igreja Nossa Senhora de Alençon, à meia-noite, do dia 12 para o dia 13 de julho de 1858. Portanto, vai fazer 162 anos agora, neste domingo. Dia 12 de julho
é o dia da festa litúrgica de Luiz e Zélia. Esse ano, por cair no domingo, liturgicamente o domingo tem precedência, né? Então nós não teremos especificamente uma missa de Luiz e Zélia porque caiu no domingo. Mas nós vamos recordar, sim, Luiz e Zélia neste domingo, que é o dia da festa litúrgica deles, o dia do matrimônio. E a partir do matrimônio, então, eles passaram a compreender que aquele desejo de santidade que eles traziam desde a sua juventude era possível não apesar do matrimônio, mas no matrimônio, né? O matrimônio não era um empecilho, uma barreira, um obstáculo a ser superado para que eu pudesse ser santo. Não, eles compreenderam que no próprio matrimônio, a partir do matrimônio e da família, eles poderiam viver a santidade. Não precisariam abandonar aquele desejo antigo de ser santo. Que Zélia escreve nas suas cartas, eu quero ser santa. Eu quero ser santa. Ela reconhece, não vai ser muito fácil, mas eu quero ser santa. E eles transmitiram a santidade para as filhas. Tanto é que nós temos Teresinha, Santa Teresinha, quem não conhece, quem não ama Santa Teresinha do Menino Jesus, e temos também agora, em processo de beatificação e canonização, a filha difícil do casal, a filha rebelde, que é Leônia, né? Leônia, Zélia, ela chega a escrever dizendo assim, eu não sei mais o que fazer com essa menina, né? Os grandes desafios de Zélia e de Luís foram com Leônia, uma filha bastante rebelde, e agora vai para os altares, né? Então significa que a santidade que Luís e Zélia viveram foi uma santidade muito concreta, não era uma santidade das alturas, eles não eram anjos com asas flutuando. Não, quando a gente olha, eu vi aqui que passou rápido no chat, alguém postou ali dizendo, já li o livro deles 2 vezes, né? E quando a gente pega os escritos sobre a vida de Luís e Zélia, o que nós vamos perceber? Por exemplo, a igreja celebrou ontem, né? Ontem, acho que ontem, Santa Maria Goretti, né? Que foi mártir. Para preservar a sua pureza, ela foi morta, foi assassinada, né? Ou outros tantos mártires na igreja. Aí você pega a vida de Luís e Zélia, você não encontra eles sendo martirizados, decapitados, queimados vivos, esfolados, pregados numa cruz de cabeça para baixo, sendo degolados. Não. O que você encontra na vida de Luís e Zélia? Volto a citar o Papa Francisco no Gaudete et Exsultate. O Papa Francisco diz assim, no que consiste a santidade? E ele diz assim, a santidade, e isso encaixa perfeitamente na vida de Luís e Zélia, é fazer de modo extraordinário o ordinário. E ele, na sequência, ele faz a pergunta, mas como eu posso fazer de modo extraordinário o que é ordinário? E aí ele responde com Santa Teresinha, que herdou a sua espiritualidade dos seus pais. Ele responde assim, colocando amor em todas as coisas. Quando eu coloco amor em todas as coisas, eu transformo o ordinário em extraordinário. Então, quando nós visitamos a vida de Luís e Zélia, o que nós vamos encontrar em todos os escritos, seja nas cartas deles, seja nos livros de espiritualidade que falam deles, sejam nos escritos das suas filhas, de Leônia, nas cartas de Teresinha, nos escritos de Teresinha, na autobiografia de Teresinha, quando Celina escreveu sobre a mãe e sobre o pai, o que nós vamos encontrar ali? Né? Uma vida, eu posso usar até uma expressão aqui, absurdamente comum. Comum. Nós encontramos ali uma vida de família. Eram 2 pequenos empresários, empreendedores, Luís com a sua relojoaria, né? Zélia com a sua empresa de rendas, porque eles se casaram e continuaram trabalhando até o ponto que houve necessidade de Luís vender a sua relojoaria para ajudar Zélia na sua empresa. Tiveram os filhos, tiveram 9 filhos, 4 morreram novos, né? 2 meninos, 2 meninas, 3 com menos de 1 ano de idade e Helena que falece com 5 anos de idade.
E aí tem as outras filhas, a Maria, a Paulina, Leônia, Celina e Terezinha. A Santa Terezinha do Menino Jesus, que é a mais conhecida, né? A caçula. Então foi exatamente isso, no dia a dia de família, no dia a dia do matrimônio, lidando com as suas empresas, lidando com os empregados domésticos, Zélia lidando com as colaboradoras dela, na renda de Alençon, na vida social eles tinham uma inserção, principalmente Luiz, na vida social, participando do Círculo Social Católico, participando da Conferência de São Vicente de Paulo, antenados na situação política que eles viviam naquela época. Havia, sim, ainda eles viviam ali resquícios da Revolução Francesa, né? Que foi ali no final do século XVIII. Então, eles viveram ainda resquícios da Revolução Francesa e tinha perseguição religiosa, anticlericalismo, e uma série de coisas. Mas no dia a dia, inseridos na sua paróquia, inseridos nas confrarias existentes na época, uma participação ativa na vida da igreja. Então, é isso, na educação dos filhos, na vida de oração, na espiritualidade. Então, todo esse... Que material que é esse? Tudo isso que eu falei é matéria-prima da santidade de Luiz e Zélia. Vejam, não tem nada de extraordinário para nós que somos família. Temos que... Eles, por exemplo, eles acordavam cedo, trabalhavam muito e dormiam tarde. Né? Tem alguma diferença com a nossa vida? Ou por acaso alguém que está nos assistindo acorda tarde, trabalha pouco e dorme cedo? Então eles tinham essa matéria-prima, a nossa vida, o dia a dia, lidar com os filhos, arrumar a casa, trabalhar, voltar para casa, colocar o pão de cada dia. Esse é o material ordinário que, se nós fizermos tudo isso com amor, temos o caminho garantido de santidade. E aí, Ítalo, algumas pessoas acham que o casal, São Luís e Zélia, só foram santificados por causa de Santa Terezinha. Isso não é verdade, né? Ah, foi bom você tocar nesse assunto, né? De fato. E sabe que até dentro da igreja, na época do processo, muitas pessoas eram contra. Vamos santificá-los, exatamente por isso que você falou, né, Silvio? Porque vamos canonizá-los porque são pais de Santa Terezinha? Não, é o contrário. Terezinha foi santa porque os seus pais foram santos. Inclusive, é dela, por exemplo, a frase: o bom Deus me deu pais mais dignos do céu do que da terra. Ou seja, Terezinha reconhecendo a santidade dos pais. O bom Deus me deu pais mais dignos do céu, porque são santos, do que da terra. E uma outra frase dela, que é muito bonita, ela diz assim: eu nasci numa terra santa. Eu nasci numa terra santa, se referindo à santidade dos seus pais. Então, Terezinha foi santa porque os seus pais foram santos. Leônia viveu a santidade porque está em processo de canonização, porque os seus pais foram santos. E as outras filhas também no mesmo caminho. A Silvia, ela está dizendo, a Silvia Regina, está dizendo que a santidade deve ser vivida no dia a dia, nas pequenas coisas como santas. Deve ser como Santa Terezinha, né? Acho que ela quis completar. Exatamente. O Terezinha, ela recebeu o título de doutora da igreja. Foi João Paulo II que deu esse título a ela. São poucas doutoras na igreja, né? Por que ela recebeu esse título de doutora? Por causa da teologia que ela escreveu, sem saber que estava escrevendo teologia. Sobretudo de um escrito muito pequeno, curto, que é o manuscrito B de Terezinha, que a sua irmã, quando era superiora do Carmelo, pediu que ela escrevesse a sua pequena doutrina. E ela, em palavras simples, ela escreveu o caminho da infância espiritual, que é conhecido como Pequena Via, ou o caminho da infância. E quando nós
analisamos e aprendemos um pouco do caminho de Santa Teresinha, que, em resumo, o que é a pequena via? Em tudo, desde as pequenas coisas, agradar a Jesus. Em todas as coisas, fazendo tudo por amor. Né? Santa Teresinha até chega a dizer, se você pegar um alfinete do chão, por amor, você salva almas. Então, o oferecimento, a oferta, desde as pequenas coisas, para agradar a Deus, é o segredo do caminho de santidade de Teresinha. Quando você olha esses escritos, essa doutrina, como Teresinha mesmo chama minha pequena doutrina, e conhecendo a vida dos santos Luís e Zélia Martin, a gente identifica imediatamente. É possível identificar os elementos da pequena via de Santa Teresinha na espiritualidade de Luís e Zélia. Então, você vai vendo que a espiritualidade vivida pelo casal e vivida pela família se tornou uma herança para as filhas. E a partir dessa experiência, obviamente também com o aprofundamento que Teresinha fez no Carmelo, surgiu esta doutrina maravilhosa, né, da pequena via, essa espiritualidade, o caminho da infância espiritual. Oi, Ítalo, a Aline mexeu aqui, tirou a gente do ar. Ei, Ítalo, eu vi estava lendo sobre o São Luís e Santa Zélia, e aí tem um pedaço que no início do casamento deles, eles ficaram 10 meses em castidade, é isso? Como foi? Como se deu e por que se deu isso, né? Porque às vezes a gente lê sobre a vida dos santos e não tem tantas informações quanto a gente gostaria e fica nessa curiosidade. Mas por que São Luís e Santa Zélia ficaram 10 meses em castidade? E assim, é bom a gente falar que isso aí faz parte da vida do casal. A castidade, ela não é só vivida para o namoro. Ontem mesmo a gente estava conversando com um casal de noivos, né, que vão casar aqui um tempo, a gente estava conversando com eles e a gente tocou nesse assunto com eles, foi tocado nesse assunto. Por quê? Por que a castidade no namoro, né? E aí, porque a gente precisa da castidade quando a gente casa também. A castidade não é só para quem namora. A gente tem nossos momentos de castidade. E aí a gente queria saber da Zélia e do São Luís, como é que foi esse momento deles? Sim, acabei esquecendo, acabei pulando essa parte. No início do matrimônio deles, foram encontradas anotações nos caderninhos de Luís. Ele fez uma pesquisa antes de casar se era possível viver a castidade perfeita, total, mesmo casados. A base principal dele está na Sagrada Família, a família de Nazaré, né? A sua fundamentação. E de comum acordo, Luís e Zélia foram para o matrimônio com o compromisso, podemos dizer assim, de viver a castidade, por causa do desejo que os dois tinham de viver a santidade. Vamos recordar que nós estamos no século XIX, né? Ali em meados do século XIX. O casamento deles, eu acabei de falar, né? 162 anos, então imagina a mentalidade reinante na época, né? Se eu quero ser santo e o caminho que me é apresentado para a santidade é a vida religiosa, na vida religiosa a gente faz voto de castidade, e se o nosso caminho que se cruzou é o matrimônio, vamos viver a castidade total no matrimônio. Então, de fato, eles viveram a castidade durante os 10 primeiros meses do matrimônio. Mas depois, ajudados por um confessor, Luís e Zélia consumaram seu matrimônio, e aí então passaram a ter os filhos e perceberam que fazia parte desta vocação deles no matrimônio, ter os filhos. Zélia, numa das suas cartas, ela mesma diz, né, eu tenho a alegria e quero ter essa alegria de povoar o céu com muitos santos, né? Zélia escreve assim também numa outra carta, nós já temos
5 filhos, mas não desistimos de ter outros 4 ou 5. Queremos ter filhos, educá-los para o céu e povoar o céu com novos santos, diz ela. Então, eles, de fato, conseguiram compreender todo o valor do matrimônio e que, sim, eles poderiam ser santos, como já disse, não apesar do matrimônio, mas no matrimônio e através do matrimônio. Nós temos mais um comentário aqui, que é da Carmen. Ela diz: precisamos buscar a santidade a todo momento, e isso é urgente. E tem Antônio Palhares diz: Senhor Jesus, dai-nos a santidade e ora nossa família. Deve ser por nossa família, não é isso? Para a nossa família. E, assim, é bonito a gente ver na história de São Luís e Santa Zélia o carinho que eles tinham um pelo outro, né? Eu vi também uma carta onde ele ia demorar um pouquinho a chegar em casa, devia estar longe, de certo, e ele fala que ia ficar mais uns dias longe do amor dela e longe da família. Do amor dele. Né? Do amor... Não. Que o São Luís ia ficar longe do amor de Santa Zélia e da família. E, assim, a gente percebe nesse zelo todo dele, né, com ela, o carinho, o amor, a vivência que eles dois tinham, né, um exemplo esse exemplo que eu trago agora. E ele fala que passou numa igreja, não lembro qual era mais, e acendeu uma vela pela família, toda a família, né? E aí, assim, e é bonito a forma que ele fala, o carinho que ele tem com a família, com ela, né, com a esposa, né, desse carinho, pedindo para ela não trabalhar tanto, não se desgastar tanto no trabalho, que ele já estaria indo para casa daqui uns dias, estaria chegando. Ítalo, outra coisa, quantos filhos do casal, já que ela queria tanto que esses filhos fossem santos, teve algum padre, mais alguma feira, além de Santa Teresinha? Sim, eu sei. Por isso eu estou perguntando. Só a propósito, a igreja que ele acendeu a vela é Nossa Senhora das Vitórias, lá em Paris, né, nessa viagem que ele estava, né? O tempo, ele diz assim, o tempo me parece longo, está demorando para voltar a vê-la. Beijo-a de todo o coração, à espera da felicidade de juntar-me a vocês. Seu marido e verdadeiro amigo que a ama por toda a vida. Então a gente vê, de fato, o carinho de Luís e Zélia. Uma outra carta, Zélia escreve para ele, que estava viajando também, que ela não conseguia nem trabalhar, só de pensar no dia da volta, nem trabalhar direito. E o chama de amigo também, né? Então, Luís e Zélia, eles tinham um desejo imenso de ter um filho padre, né? Mas os 2 meninos morreram novos, né? Com menos de 1 ano. O José Luís e o João Batista morreram novinhos. E depois ficaram as 5 meninas, né? A Maria, a Paulina, a Leônia, a Celina e a Terezinha. Todas elas foram para a vida religiosa. Leônia, que foi para a Visitação, Mosteiro da Visitação, né, das Visitandinas, fundado ali por São Francisco de Sales. Todas as outras, Maria, Celina, Paulina e Terezinha, foram para o Carmelo, né? Leônia foi para o Mosteiro da Visitação, numa cidade chamada Caen, que fica a 60 quilômetros de Lisieux, e as outras irmãs ficaram toda a vida no Carmelo de Lisieux. Tanto é que Lisieux é uma cidade mais conhecida por causa de Terezinha, e é mais conhecida que Alençon, apesar de que Alençon tem uma importância muito grande, porque em Alençon eles moravam, se conheceram, se casaram, tiveram todos os filhos foram batizados ali, né? Zélia morreu em Alençon, e aí sim, a partir da morte de Zélia, Luís se transfere para Lisieux com as filhas, porque o irmão de Zélia e a cunhada moravam lá. E era uma promessa que Zélia fez seu irmão fazer, convencer Luís de ir para Lisieux, para que eles pudessem ajudar Luís a cuidar das filhas. Um viúvo com 5 filhas ia precisar de ajuda. Então,
os cunhados ajudaram. Então, eles foram para Lisieux, onde Teresinha, com 15 anos, entra no Carmelo, morre, fica lá, né? A vida toda, e por isso, então, Lisieux ficou muito mais conhecido que Alençon. Mas Alençon vale a pena conhecer, é muito importante na história de Luiz e Zélia, a cidade de Alençon. Ítalo, a Antonete, ela tá, aqui tem um ponto, mas ela tem como afirmação, mas eu vou fazer um questionamento para você. É possível ser santo nos dias de hoje? Aqui ela fez uma afirmação, e eu estou lhe perguntando. Sim. Olha, só existe uma única situação em que seria impossível ser santo. Se o Espírito Santo parasse de ser derramado sobre os cristãos. E o Espírito Santo presente, e é uma promessa, é ele, como eu disse já, que possibilita a santidade. Porque a santidade não é um projeto humano. Eu tenho sim o meu esforço, eu tenho que me policiar, eu tenho, como diz o Evangelho, vigiar, orai e vigiai, enfim. Todos os conselhos que o Evangelho nos dá. Tem a minha parte, o meu esforço, mas também isso tudo, sem a graça do Espírito, não dá. Mas se nós temos o Espírito Santo, é possível viver a santidade hoje, no dia a dia. Porque, como eu dizia, vejam, no caso de Luiz e Zélia, temos as diferenças de época, de desafios, eles estavam lá no século XIX, nós estamos aqui no século XXI, mas no centro de toda a questão da santidade, cada um na sua época vivendo os seus desafios, podemos viver a santidade. Nós não podemos dizer que a nossa época é mais difícil que a deles. Por exemplo, a minha mãe está morando conosco agora. Minha mãe tem 80 anos. Ontem, na mesa aqui, ela estava lembrando que quando vieram do interior para São Paulo, né, o meu avô, minha avó vieram do interior para São Paulo, ela falou, eu lembro que de manhã deixavam o pacote de gelo na porta da casa. Da minha avó, ela dizia que eles foram morar um tempo com a avó, porque não tinha geladeira, então aquele gelo, como aquele leite que era entregue nas portas, para poder conservar os alimentos. Então nós não podemos, hoje é mais difícil, porque hoje nós temos muitos desafios. No passado não tinha todos esses desafios que temos hoje, mas tinha suas dificuldades de época. Cada época tem a sua dificuldade. E cada um, na sua época, pôde viver a santidade. Então, hoje, para nós, é possível, sim, viver essa santidade. Basta nós querermos. Agora, se nós não quisermos, aí não tem quem convença do contrário. Eu preciso querer, eu preciso desejar, né? Mas eu preciso também saber que é necessário abrir o coração e permitir que o Espírito Santo faça esta obra, né? Esta obra de santificação, que é uma obra que dura a vida toda, né? A nossa santificação vai a vida toda. É um crescimento durante toda a vida. Mas é possível, sim, com certeza. É igual quando as pessoas dizem que é muito difícil hoje ter muitos filhos, né? Que é quase que impossível ter muitos filhos. Nós temos 5 filhos, um no céu, da mesma forma que você e a sua esposa, nós tivemos um aborto espontâneo também, já quase no 3º mês de gestação. E aí, quando eu digo que tenho 5 filhos, um no céu e 4 aqui na terra conosco, aí as pessoas ficam assim, 4 filhos? Né? Como se fosse coisa de outro mundo você ter uma família numerosa. E eu vejo isso como uma dádiva, né? Porque nós somos de uma geração onde começaram a implantar na nossa cabeça que ter filhos, no máximo 2. Pelo menos eu, quando era mais jovem, na escola ou no meio da sociedade mesmo, no meio dos amigos, sempre surgiu essa conversa, né? De que o máximo que a gente devia ter eram 2 filhos, porque senão como é que ia ficar o mundo, né? Muito cheio, não ia faltar comida, ia faltar terra,
E o nosso Brasil, graças a Deus, é tão grande, né, e tão rico da questão da agropecuária, rico no meio ambiente, e as pessoas ainda cultivam essa história. Imagina na época de São Luís e Santa Zélia, né? Que graça, que bênção para eles ter uma pessoa para dizer para eles, né, que eles tinham que ter filhos, porque se eles não tivessem tido os filhos, as filhas, nós hoje não teríamos Santa Teresinha para venerar, para servir como exemplo para as nossas vidas, não é mesmo? E como é bonito, né? A gente saber que a busca de um sacerdote, né? De falar com a pessoa certa, na hora certa, você tem conselhos certos, né? Ele foi falar com o padre. Se fosse, às vezes, com alguém do mundo, não teria esse conselho. Olha, vocês estão na hora de você ter filhos, não sei o quê, né? E muitas vezes acontece isso com a gente. A gente vai buscar um conselho com pessoas erradas. E aí a gente acaba perdendo nossa santidade por isso, porque joga tudo pelo ralo, né, Ítalo? Na verdade. E hoje até tem muita gente que acha que 2 filhos já é um exagero, né? Já é um exagero. Mas, infelizmente, esse tipo de mentalidade antinatalista, como João Paulo II chamava, né? A mentalidade da cultura da morte, antinatalista, anti-life, que dizia, né? Então, uma cultura contra a vida, contra a vida. Hoje nós temos aí tantas manifestações, a vida importa, a vida importa, a vida importa. Será que importa mesmo? Tem gente levantando cartazes e bandeiras, a vida importa, mas são pessoas que apoiam o aborto, então que vida que importa? Né? O nosso Deus é o Deus da vida, a família foi feita santuário da vida. João Paulo II escreveu sobre isso. A família é santuário da vida, porque é o lugar onde a vida é concebida, onde a vida nasce e onde a vida deve ser cuidada, protegida, amada, formada, conduzida. É na família. A família é o ambiente apropriado. E a gente vê que essa mentalidade justamente acaba entrando na sociedade, porque a própria sociedade foi desmerecendo a família. Existe aí engrenagens sociais históricas que tentam tirar a força e o valor da família. E com isso também da questão da vida, da pessoa humana, do próprio matrimônio, que vai caindo em descrédito. O que poderia transformar a sociedade acaba sofrendo podemos dizer, essa perseguição. Vejam, a questão da ideologia de gênero, muito presente hoje na nossa sociedade, uma força imensa tentando impor esse tipo de ideologia nas escolas, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, desqualificando, descaracterizando completamente a pessoa humana. Deus nos criou homem e mulher. Não há outro gênero, não existe outro gênero. E com estas questões a gente vai atentando contra a vida, contra a pessoa, contra o matrimônio, contra a família, e ficamos, infelizmente, na situação que nós estamos vivendo hoje, na sociedade, uma sociedade doente, uma sociedade enferma, que perdeu valores, inverteu valores, desprezou os valores absolutos e hoje relativiza tudo. Tanto é que já tem alguns que trazem o conceito de pós-verdade. Pós-verdade. Como é que pode? Se a verdade é uma, única e absoluta. Não existe pré-verdade, pós-verdade. A verdade é uma só. Jesus já disse isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade absoluta, a verdade é Deus. E nós pais, né, Ítalo, temos uma responsabilidade muito grande, né, com esse mundo do jeito que está aí, né? E eu vi que a gente está aqui vendo aqui, vi que você lançou um livro um tempo atrás, Pais Incomparáveis, né? Você pode falar um pouquinho sobre livro? isso? Aqui.
Lancei essa semana, na verdade. Acabou de sair do forno, Deixa eu mostrar a capa aqui, vamos ver se aparece aqui na câmera. Ó. Pais Incomparáveis, a pedagogia educativa dos Santos Luís e Zélia Martã, pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. É aqui da nossa editora Sagrada Família, editora da nossa comunidade. Esse daqui é o meu 10º livro e o 11º livro da editora Sagrada Família, que tem 3 anos apenas. Neste livro, eu trago exatamente esta temática, a educação, né? A pedagogia educativa de Luís e Zélia. Inclusive, no domingo, farei uma live especial à nossa comunidade, às 5 da tarde. A live especial de lançamento desse livro, lançamento oficial, no domingo, que é o dia de Luís e Zélia. Então, é um livro simples, um livro pequeno, né? Mas aqui é um livro provocativo, porque eu trago um pouco, muito rapidamente, a análise dos desafios das épocas, trago, assim, em linhas gerais, um pouco da espiritualidade de Luís e Zélia, porque depois eu vou aprofundar a espiritualidade deles num próximo livro, né, que já está sendo trabalhado. E aqui eu vou desenvolvendo, nos capítulos do livro, alguns segredos educativos. Quais eram os segredos educativos de Luís e Zélia? Como que eles conseguiram educar uma Santa Teresinha do Menino Jesus? Como eles lidaram com uma Leônia, uma filha rebelde? Como eu costumo dizer, né? Quem que não tem uma Leônia ou um Leônio em casa? Né? Uma filha rebelde, uma filha difícil. Então, como que eles fizeram com Leônia? Que segredos são esses? Que elementos a gente consegue identificar na vida de Luís e Zélia que traz esse diferencial na educação das suas filhas? E como que nós podemos, olhando para eles, viver esse modelo hoje? Viver esse modelo hoje. Por isso, então, aqui, pais incomparáveis é um termo cunhado por Teresinha, né? Ela que escreveu isso pela primeira vez, né? Meus pais são pais incomparáveis. Essa experiência que a filha teve com os pais, né? Ela também escreveu o pai incomparável, a mãe incomparável, e também esse termo aqui, os pais incomparáveis. Essa experiência que as filhas tiveram com os pais, que chama atenção. Que amor, que carinho, que paixão é essa que essas filhas têm por esses pais? O que esses pais têm de diferente? E que marcaram profundamente a vida das filhas. Marcaram profunda e positivamente a vida das filhas. Aí está a essência da educação que temos que transmitir aos nossos filhos. Eu estava aqui, engraçado que eu estava pensando justamente isso, quando você falou dos filhos deles, eu falei, como que eles educaram para que conseguissem, né, mesmo com todos os problemas daquela época que tinha, conseguir que as filhas fossem tantas filhas para o convento, né? O que eles fizeram, o que Deus fez na vida deles, né? Para conseguir isso, né? Exatamente. O testemunho, né? O testemunho é o elemento principal. João Paulo II já dizia isso, Papa Francisco repete isso várias vezes. O testemunho é o elemento principal de um pai e de uma mãe na educação dos filhos. Não adianta a gente querer simplesmente transmitir valores se nós não vivemos esses valores. O exemplo mais simples, mais corriqueiro, é assim: eu dizer para o meu filho, para a minha filha, não fume, porque o cigarro faz mal, mas eu fumo. Acabou, perdeu a autoridade, perdeu a moral, né? Não beba, porque a bebida faz mal, eu bebo. Então, é o exemplo que acaba arrastando e acaba marcando, né? Marcando a vida dos filhos. Esta memória, e a gente vê muito isso nos escritos de Teresinha e das outras irmãs,
quantas memórias positivas elas guardam dos seus pais. Bento XVI, no Encontro Mundial das Famílias em Valência, na Espanha, 2006, ele dizia assim, que as famílias sejam marcadas por mais momentos de harmonia do que de discórdia e de desunião. Né? Então, na vida e na memória das filhas de Luiz e Zélia, a gente vê nos escritos delas sempre memórias muito positivas, que deram a elas valores. Elas ganharam a maior herança que se pode ganhar da vida, ganharam valores, ganharam a fé, e por isso, então, ganharam a possibilidade de trilhar o caminho da santidade. Essa é a maior coroa para um pai, para uma mãe, contribuir com Deus, que é uma obra de Deus, do Espírito Santo, com a santidade dos filhos. Com certeza. Que bom. É bom ouvir, né? Se pudéssemos, ficaríamos aqui a noite inteira tentando entender não, né? Mas tentando saber mais de São Luís e Santa Zélia. Nós já estamos há 1 hora conversando, passou bem rapidinho, já tem mais de 1 hora. E queremos registrar aqui algumas participações, né? Da Elaine Patrícia, da Rose Silva, da Sara Lima, do Antônio Palhares, Fabrício, Elita Marcolino, Helena, Sara, Simone, Francisca, Antonete e Luana. Tem gente do Goiás, tem gente aqui de Brasília, São Sebastião, Gama, são de lugares aqui de Brasília. Taguatinga também, Ceilândia. Então, assim, um grande abraço para todos. Agradecer a participação deles aqui, né, de ficarem ouvindo a gente falar sobre São Luís e Santa Zélia. Tem a Silvia também, né? E aí a Silvia, ela coloca assim, sobre a castidade. A castidade não se trata só de um ato sexual, mas da entrega total a Deus. O respeito um pelo outro, por seus corpos. A oração que deve acompanhar e elevar o ato conjugal a Deus. Acredito que eles tiveram essa família numerosa, elevando a Deus esse amor. Um amor que não é canal, mas um amor respeitoso, um amor ágape, que todos os jovens possam se espelhar neste casal e trazer para o seu matrimônio esse exemplo de santidade. Esse aí foi a Silvia Regina que falou. Vou entregar a Silvia, que nós conhecemos ela há muito tempo. A Silvia, ela é apaixonada por Santa Teresinha, viu, Ítalo? Ela é muito, muito apaixonada, muito devota de Santa Teresinha. Então, ela conhece vários livros, os pais de Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha também, ela sempre falou deles para a gente. O Domingos também está pelo celular, ele mandou mensagem, falou que está pela internet dele, que não conseguiu participar, mas que vai ver depois que ele tiver... Está mandando um abraço para você. Amém. Um abraço, Domingos para você e para toda a sua família. E nós queremos agradecer a você pelo seu sim, pela sua disponibilidade, por ter guardado, né, essas relíquias, ser guardião dessas relíquias, né, que você continue o seu trabalho belíssimo, apresentando a história dessa família fantástica, que a gente, cada vez que ouve um pedacinho da história, se encanta mais, né, que nós pais, nós esposos possamos mirar no exemplo de Santa Zélia e São Luís, para que nós possamos alcançar um pedacinho do céu, né? Eu digo de ser, de buscar viver, né, com os olhos voltados para o céu e não voltados para o mundo, que nós possamos levar os nossos filhos, né, levar nossos filhos a buscarem o caminho da santidade, como eles um dia conseguiram também. Queríamos também agradecer, né, a Pastoral do Surdo de Brasília, que está nos ajudando tanto a divulgar e também a transmitir para as pessoas de outros lugares de Brasília, até do Brasil, que não têm, às vezes, podem ouvir, mas vão poder, com gestos, né, poder saber da vida de Santa Teresinha, de como buscar a santidade na família deles, né?
Fantástico. E você quer deixar alguma mensagem, Ítalo, para fechar o nosso momento? Como despedida final, um convite. Daqui a pouquinho, olha, faltam 17 minutos, né, para as 10 horas. 10 horas eu entro numa outra live, a partir do Facebook, Santos Luiz e Zélia Martin, que é uma das páginas da nossa comunidade Sagrada Família, né? E nós vamos para o 6º dia da novena em preparação da festa deles domingo, né? Estamos com a novena online todos os dias às 10 da noite por essa página. Então fica um convite também, quem quiser rezar um pouquinho e refletir um pouco mais sobre Luiz e Zélia, agora às 10 horas, a gente entra pela página Santos Luiz e Zélia Martin, aqui pelo Facebook, né? Nós temos a página também no Instagram e tudo, da comunidade, da editora, mas especificamente a novena pela página Santos Luiz e Zélia Martin. Temos material deles aqui, as cartas, nós lançamos as cartas no ano passado, né, as correspondências, uma riqueza, né, um tesouro as cartas de Luiz e Zélia. Quem quiser adquirir, temos aqui da nossa editora também outros livros, a novena da família que nós estamos utilizando durante a novena, que é um outro livro escrito por mim, e é uma reflexão sobre Luiz e Zélia. Tudo isso para que a gente possa ajudar as famílias nesse desejo de santidade e poder ter essa certeza. É possível ser santo no matrimônio e na família. E ficamos com um compromisso. Reze por nós, reze pela nossa comunidade, pela nossa missão, e nós rezamos por vocês também, especialmente pela pastoral familiar da Arquidiocese de Brasília. Muito obrigada. E nós não vamos mais tomar o seu tempo, porque já está passando o tempo de começar a oração da novena, né? E muito obrigada a todos que participaram conosco e fiquem todos com Deus. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para despedir, deixar bem pertinho as relíquias aqui. Sim. Todos podem. Deixa eu aumentar aqui. Venerar. Assim. Que Luiz e Zélia abençoe você e a sua família. Amém. Amém. Muito obrigada e boa noite, Ítalo. Tchau, tchau. Amém. Boa noite. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez.